My Policeman, a nova estreia da Amazon Prime Video, é também o segundo filme de Harry Styles, não no ano, nos últimos 2 meses e meio. Calma que eu já falo um pouco melhor o que eu achei desse daqui. Meu Policial ou My Policeman, eu vou falar os dois títulos aqui porque na Amazon um aparece quando você procura o filme como o título dele, que é o título em português, mas ali no cartaz do filme aparece o título em inglês. A Amazon geralmente faz esse tipo de coisa, mas não vou reclamar do catálogo do Prime Video, na verdade da interface do Prime Video, porque melhorou bem, já foi muito pior. Agora tá bem mais tranquilo, eu pelo menos gosto bem mais dessa nova versão. Enfim, My Policeman é o filme que foi exibido em Toronto e que tem aqui também o Harry Styles, que também estava em Não Se Preocupe Querida. Dois filmes que geraram burburinhos, digamos assim, na falta de uma palavra melhor. Eu acho que envelheci uns 30 anos agora usando essa palavra, mas lá em Don't Worry Darling, né, e Não Se Preocupe Querida, tinha muito a relação da polêmica, do elenco, tudo aquele tipo de coisa. Enquanto aqui comentaram muito sobre a cena do Harry Styles tendo uma cena de sexo e etc, que, na boa, eu não vejo porquê de gerar tanta repercussão, até porque quem assiste o filme é uma cena de poucos segundos. Mas, enfim, Harry Styles está presente, sempre vem algo junto com ele, né? Tivesse a oportunidade de chamar mais atenção pelas atuações e pelos filmes dele do que repercussões prévias, digamos assim, né? Até agora o Harry Styles, nenhum dos 4 filmes, tudo bem que em Eternos ele aparece só na cena pós-crédito, mas nenhum dos 4 filmes dele me empolgaram tanto assim, apesar de eu achar que ele pode vir a ser um bom ator. E se eu tô falando bastante do Harry Styles aqui, não do diretor, como eu costumo fazer, é porque esse, e talvez seja até o maior problema do filme, esse é um daqueles filmes que parece meio sem diretor, ou com um diretor que só segue uma fórmula jamais padronizada, digamos assim. É um filme bem quadradão, que não propõe nada de muito novo, tanto em relação à narrativa, ainda tem algumas escolhas interessantes, mas principalmente em questões estéticas, né? Aqui é um filme que segue quase que um padrão em muitos aspectos. E com isso acaba se deslocando muito mais atenção para a temática trabalhada e pelo fato de ser a adaptação de um romance do que pelos elementos propriamente cinematográficos e de narrativa cinematográfica, digamos assim. Então aqui a gente tem o típico filme de um romance LGBT, aqui um romance entre dois homens que a gente sabe que vai ser frustrado, como geralmente é no cinema, e é uma das coisas que a comunidade mais reclama, é esse lance de que os LGBTs não podem ser felizes no cinema, na maioria das vezes, assim, 99% dos casos. Ainda que aqui o filme mude um pouco isso a partir do momento que a gente já sabe o final da história. Eu não tô dando um spoiler porque a gente já vê, a gente já começa no final, para depois grande parte da história ser contada em flashbacks com algumas mudanças de ponto de vista ou de temporais, né? Esse ir e vir do tempo. Primeiro a gente começa pela perspectiva da lembrança da personagem, depois a gente vai ver ela lendo os diários e resgatando aquelas memórias de um dos outros personagens. É alguma das questões interessantes que o filme faz. Por mais que ele seja bem convencional em certo sentido, ainda algumas mudanças de ponto de vista tornam ele um pouco mais interessante, assim como esse lance dessa personagem que é quase uma agente passiva de toda a história. A gente vê ela muito observando só, ela lendo, ela descobrindo, mas ela nunca tá no foco, ela nunca é o centro, ela nunca é o protagonismo. Até porque o protagonismo vai se deslocar principalmente pro personagem do Harry Styles e para esse romance proibido. Então, esse romance proibido que não pode ser feliz, digamos assim, como a gente já descobre no início do filme. Só que a grande questão pra mim, o que eu não consegui me envolver tanto com o filme, é porque ele acaba tendo um distanciamento muito grande. Em alguns momentos a gente consegue se conectar com o Tom e com o Patrick, mas o filme ele adota um estilo de narrativa que é muito próprio dos romances, dos livros, da literatura, e que aqui soa um pouco não tão cinematográfico, acaba soando um pouco menos próximo do espectador, como eu pelo menos sinto que deveria ser. Eu me sinto afastado dos personagens durante quase todo o filme, o que deve funcionar na literatura, mas aqui, pelo menos pra mim, esse estilo mais narrado, mais distante, eu acho que eu sinto falta de conseguir me conectar mesmo, e é uma das escolhas cinematográficas aqui do filme,
que não é tão cinematográfica e por isso acaba me tirando por boa parte do filme. Então, de certa forma, é um filme que faz tudo, digamos, segundo uma cartilha, faz tudo certinho, entre aspas. Eu não gosto de usar esse termo, pra mim não existe cartilha de cinema, cada filme tem que ser analisado de uma forma, e até por isso ele acaba me tirando um pouco. Tem escolhas interessantes? Tem escolhas interessantes. Por exemplo, alguns planos, como inicialmente a gente vê esse casal e o Patrick no meio já anunciando o que vai vir a seguir, que ele vai, pelo menos pela perspectiva dela, ele vai ser algo que vai estar no meio dessa relação dela com o marido, algo que ela vai demorar muito tempo para realmente entender como que funciona, como que é o marido e todos esses acontecimentos que a gente vai vendo a seguir. Ao mesmo tempo, o que já não funciona tanto pra mim é porque ele vai se vender muito por um mistério inicial. O que aconteceu para esses dois personagens ficarem separados e o Tom não querer falar com o Patrick naquele momento da sua vida. Só que esse mistério vai se perdendo ao longo do filme, ele vai deixando de ser até o foco da narrativa, por mais que ele esteja ali presente, por mais que ele seja essa base de sustentação que vai se tornando extremamente previsível, a gente vai só acompanhar esse romance acontecer, os acontecimentos que a gente já consegue prever aonde que vai dar, e toda aquela base do filme, toda essa estrutura de ir e vir, essa estrutura de flashbacks que só existe por causa desse mistério, porque esse mistério tem que ser, digamos, a revelação final, acaba perdendo toda a força, acaba não se justificando de certa forma essa estrutura a partir do momento que ela é construída para um mistério que não funciona. Então eu fico pensando, e eu não sei como que é o livro, se o livro ele é linear ou não é linear, mas eu fico pensando até que ponto a linearidade aqui não faria mais sentido, já que, como eu disse, essa estrutura ela só é posta por causa de um mistério que nem chega a ser direito um mistério, a gente consegue prever o que vai acontecer. Então, no geral, My Policeman, ou Meu Policial, é um filme que eu não acho ruim, longe disso, eu só acho ele convencional demais, com algumas boas escolhas, é verdade, mas sem um dedo muito presente da direção aqui. É um filme que só pretende narrar aquela história e, o que até é positivo em certo sentido, dá espaço para os seus atores, por mais que a direção nunca consiga nos aproximar desses atores como personagens. Uma das dificuldades que eu tive até é de, apesar do Harry Styles não estar mal no filme, eu vi ali Harry Styles o tempo inteiro e nunca tanto o personagem, e aí é mais culpa da direção do que dele. Mas assim, é um filme que eu acho que vale a pena ser assistido, todos os filmes valem a pena ser assistido, como eu falo, vocês têm que assistir, a gente troca essa ideia depois, mas aqui é um filme que, pela temática, por ser baseado em um romance, eu acho que pode atrair muita gente, e como eu disse, não é um filme ruim, só é um filme menos cinematográfico, digamos assim, do que poderia. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês já viram, não viram, querem ver. Comentem que a gente pode trocar essa ideia. Primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, por hoje é isso e corta.